Olá, gente. Eu espero que todo mundo esteja bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos ver a questão da do texto, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês. Tá? Então é a leitura e compreensão de texto. Depois eu vou fazer uma aula de intertextualidade para a gente poder esclarecer alguns outros assuntos. Então, leitura e compreensão de texto. Bom, em primeiro lugar, gente, a nossa língua portuguesa ela é polissêmica. Então, por ela ser polissêmica, ela permite vários significados, não é? Então, olha aqui, ó. O português é uma língua muito difícil, tanto que calça é uma coisa que se bota e bota é uma coisa que se calça. Por ser polissêmica, ela permite o que é o texto, né? No começo das nossas aulas, a gente trabalhou a questão da importância da linguagem, a importância do discurso. O texto, ele faz parte de um tipo de discurso. Então, lá, vamos fazer o contexto simplificado de texto. É o conjunto de frases que tem um sentido e sequência para que possam ser lidas corretamente. Então, qualquer conjunto de frase que tenha sentido e sequência, ela pode ser considerada um texto. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. A utilização da madeira em grande escala se deve à razão entre a sua resistência e seu peso, que são altos. Por isso, é um excelente material de construção. Possui propriedades como durabilidade e solidez, que são essenciais para estruturas resistentes. Além disso, a madeira é muito fácil de serem trabalhados. Objetos que exijam um trabalho artesanal, como mobília, instrumento musical, artigo de arte, painel, são trabalhos em madeira. Então, o texto aqui vai falar sobre a madeira. Tá? E termina assim, ó. Quando a celulose é tratada com ácido nítrico e sulfúrico, produz vários nitratos, como, por exemplo, trinitrato de celulose, também conhecido como algodão, pólvora, é utilizado na fabricação de explosivos. Aquilo ali é um texto, né? É um discurso na forma de um texto. Aqui eu tenho um outro texto. Madeira. Aqui eu não tenho texto escrito. Eu não tenho texto escrito. Eu tenho outro tipo de texto. Então, os dois são textos. Então, o que é um texto? O texto ele pode ser escrito, ele pode ser oral, ele pode ser só verbal, oral, né? A partir do exemplo anterior, podemos chegar com algumas conclusões importantes. Os textos não são apenas escritos. Então, tudo que é transmitido uma mensagem é considerado texto. Ó, eles também podem ser orais, eles podem ser uma pintura, eles podem ser um cartaz, eles podem ser, tá? O texto não são simplesmente amontoado de palavras ou frases, ou seja, eles precisam fazer sentido. Então, o que é o texto? É a mensagem, e essa mensagem transmite um sentido. O que leva um texto a fazer sentido? Então, o que leva um texto a fazer sentido? Não é? Como é que eu posso perceber a mensagem? Tá? O contexto é o conhecimento de mundo. É isso que faz o seu texto ter um sentido. É o contexto. É o contexto que esse texto está inserido. Lembra que a gente trabalhou muito com contexto? Né? O contexto nada mais é do que o lugar ou do que esse texto está inserido. E o seu conhecimento de mundo. Isso vai fazer o texto ter sentido. O contexto. Vamos voltar rapidinho no contexto. O contexto pode ser explícito, quando é expresso por palavras, né? O texto que se encontra a frase, ou a frase que se encontra a palavra. Se eu começo o texto assim, ó, na época tal, no momento tal, eu estou contextualizando o texto, não é? Estou fazendo um contexto, e esse contexto, ele é explícito. Ou ele pode ser implícito, não aparecer escrito, quando está embutido na situação em que o texto é produzido. Então, você tem que achar aquela situação. Logo, a simples mudança de contexto faz com que a palavra madeira, lá naquele exemplo que a gente usou, seja interpretada de maneiras diferentes. Na primeira situação,
embora a palavra seja dentro de um livro, ela está totalmente fora de contexto. Por isso, não produz sentido algum. Então, se você voltar aqui, ó, e ler esse texto aí, ó, fora do seu contexto, você não sabe onde foi publicado isso, você não sabe quem escreveu isso aí, você não sabe nada, você não tem um contexto. É um texto solto no ar, não é? Ele não tem um significado. Agora, esse aqui, ó, que não tem palavras, ele tem muito mais significado. Ele está dentro de um contexto. Você consegue contextualizar esse discurso. Madeira, eu estou acabando com a madeira, eu estou cortando a madeira. Tudo que esse texto aqui fala nas entrelinhas. Só que você precisa de um apanhado geral, de um pouquinho mais de cuidado para perceber isso. Aqui não, aqui é mais claro, por causa do contexto. E os dois são textos, tá bom? Só que o que diferencia? O contexto. Continuando. O conhecimento de mundo que você tem. Então, aqui vai entrar a intertextualidade, tá, gente? Ó, ao longo de nossas vidas, adquirimos conhecimentos utilizados durante a leitura dos textos. Construímos o sentido de texto quando articulado aos diferentes níveis de conhecimento. É adquirido informalmente, através de nossas experiências pessoais, convívio em sociedade. Então, aqui, ó, eu tenho a intertextualidade. Tudo que você tem, todos os textos que você possui, ajudam você a entender o discurso, a entender o texto. Esse texto tem um significado. O texto pode ser, como eu já falei no início, pode ser verbal e visual. Então, eles podem também ser orais ou escritos. Mas essa noção ela precisa ser ampliada, né? Pois há textos que não contam com o auxílio da palavra, seja ela escrita ou oral, e ela pode ser entendida, tá? Dizemos, então, que há textos verbais e visuais, que ainda há textos que utilizam de dois recursos, como os filmes, que usam imagens, diálogos, legendas. É um tipo de texto. Um filme é um tipo de texto, porque ele institui um discurso. Textos verbais e visuais. Então, chegamos ao conceito de texto mais ampliado, tá vendo? Eu ampliei, não é só o texto escrito que vale. É qualquer tipo de discurso que é entendido dentro de um contexto ou dentro do meu conhecimento de mundo. Isso é texto. Então, olha só, tudo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. É um texto. Agora vamos ver, eu vou ter uma aula só de tipologia de texto, tá? De tipologia de texto e de gênero de texto. Mas por enquanto vamos ver rapidinho aí, ó. Para cada necessidade do uso da linguagem, eu posso usar um tipo de organização ou de argumento para o meu texto. Esse é o texto escrito, tá? Quando você utiliza a língua portuguesa para se comunicar, sempre faz por meio de um tipo de texto, conscientemente ou não. Nesse sentido, a língua se realiza por enunciados orais ou escritos, previamente dominados pelo indivíduo, tá? Então, depende do tipo que eu vou usar. Os enunciados, o conteúdo escrito presente no texto, ou verbalizado, ou também em imagem, são utilizados de maneira organizada e agrupada em toda a relação interpessoal. Então, tudo tem que ser organizado, né? E agrupado para ter sentido. Nisso, caracterizam-se por objetivos específicos, por condições especiais de uso. Então, dependendo de como você quer usar aquilo, tornando o conteúdo emitido entre as pessoas da mesma compreensão comumente associados às atividades de suas relações, tá? Então, o enunciado, mesmo variando em extensão, ou conteúdo, ou estrutura, ele vai conservar as características comuns e são denominados gêneros do discurso ou gêneros textuais. E tem também a tipologia textual. Olha só, aqui eu tenho tipos de textos, gêneros textuais aqui, tá? Então, a primeira classificação que eu tenho de gênero textual é texto literário e texto não literário. Esse texto literário e não literário, eu trabalhei a primeira aula da gente falando sobre ele, tá? Então, o texto literário é ligado à literatura, é ligado à linguagem conotativa. Eu tenho uma liberdade dentro do texto literário. Eu tenho uma liberdade.
Eu tenho a liberdade até de infringir a própria estrutura do texto literário, se eu quiser. Eu tenho a liberdade de misturar tipologias, porque o texto é literário. Agora, o texto não literário, esse não pode. Esse ele tem normas a serem seguidas, ele não pode partir para o lado conotativo, é um texto que tem que ser amarrado dentro das normas. Por exemplo, o texto científico, o TCC que vocês terão que escrever no final do seu curso, é um texto não literário, é um texto científico. Então, esse texto, ele não pode ter a liberdade literária, tá? Ele tem que ter um texto mais objetivo, extremamente objetivo. Então, um texto não literário, ele é um texto objetivo, ele é um texto informativo. Há outras classificações de gênero textual, tá, gente? Existem outras classificações, né, de gênero textual. Então, eu tenho um texto prático, que seria um texto injuntivo, que a gente fala, né? Bilhete, e-mail, propaganda, notícia. Eu tenho um texto científico, que é o texto não literário, que possibilita o acesso do conhecimento de diferentes áreas acadêmicas. É um texto acadêmico, através da linguagem formal. Dicionário, o artigo jornalístico, a revista científica, os textos científicos, não é? O texto literário, aqui a gente está mais próximo da gente, né? Possui mais atenção com uma linguagem que com a informação. Então, eu tenho liberdade de usar a língua portuguesa, eu tenho liberdade de usar o sentido emocional, o sentido conotativo. Busca trabalhar o lúdico, a ficção, remetendo à capacidade de imaginar. Exemplo, narração, conto, lenda, fábula, poema. Esses de baixo aí são gêneros textuais. Dicionário, artigo, jornalístico, revista científica, gênero textuais. Bilhete, e-mail, rede social, propaganda, gênero textual. Não é tipo de texto não, tá, gente? É gênero textual. Ali eu teria que arrumar aqueles tipos ali. Aqui são gêneros textuais. Qual a finalidade de classificar um texto em diferentes grupos, que são esses gêneros? Ao estabelecer e aplicar esses gêneros, a gente é mais fácil interpretar e produzir diferentes textos para cada ambiente social, quando a gente faz isso, esses gêneros textuais. Olha aqui, eu tenho aqui um gênero textual, ó, que é a receita, tá? Esse é um texto. Qual é o tipo de texto? O tipo de texto é injuntivo, e o gênero é a receita. Olha lá, o que é receita, né? A palavra-chave aí é ingrediente, modo de fazer, recurso extras, imagem da receita, essas coisas. Qual é a finalidade de classificar um texto em diferentes grupos, né? Você vai classificar porque é mais fácil você ter acesso a esses textos de maneira mais organizada. Ó. Cada época reflete o que a humanidade está passando, né? Então, isso vai causar o quê? Isso é causado por novas tecnologias, por outros fatores de contextualização. Então, quando você contextualiza, quando você faz isso, você tende a fazer o quê? A colocar esses textos dentro de gêneros. Olha aqui, ó, qual a finalidade? De novo, ó, texto literário. Eu tenho ó, o texto literário ali, ó. Isso aqui são gêneros, ó. Fábula, conto, obra teatral, poema. Aqui eu tenho um tipo de texto e um gênero textual, tá? A tipologia é outra coisa. Eu vou fazer uma aula só com tipologia. Aqui, ó, é gênero. Texto jornalístico é um gênero textual. Entrevista, notícia de opinião, artigo de reportagem. Dentro da entrevista, eu tenho o tipo que eu vou usar. Por exemplo, na entrevista, eu tenho que ter uma introdução, eu tenho que ter um tipo de pontuação, eu tenho que ter Então, é o tipo, é a tipologia textual. A entrevista é o gênero textual. Então, não vamos misturar gênero com tipo. Aqui é gênero. Texto de informação científica é um gênero textual. Qual é a tipologia que eu uso? A tipologia textual usada na biografia é uma tipologia diferente usada na fábula. O tipo aqui, ó, que eu vou usar vai ser o quê? A linguagem bem mais formal. Eu tenho uma estrutura de texto diferente. Por exemplo, a fábula eu uso a narração.
A biografia, eu posso usar narração também, mas eu tenho que usar outros tipos de texto. Texto instrucional ou texto injuntivo. Tá? O texto instrucional é o gênero. O tipo de texto que aparece aqui é o injuntivo. Textos epistolares, que são as cartas. Epístola significa carta. Então, carta, solicitação, ofício. Tem outro tipo também de texto que eu tenho que escrever a carta. Eu tenho que usar toda uma tipologia textual diferente da bula de remédio. Tem que ter data na carta, não é? Eu tenho uma tipologia diferente. Texto humorístico, história em quadrinhos, charge, tirinha. Tem outra tipologia também aqui. Texto publicitário, aviso, folheto, cartaz. Então, esses aqui, ó, são gêneros textuais. A tipologia a gente não viu ainda. Ó, aqui eu tenho. SUS deve realizar lista de remédio todo ano. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Ultimamente se tem notado certa hesitação ante a escolha do singular ou plural em algumas expressões. As pessoas querem saber se o correto é dizer, olha aqui, ó, tipo de vinho ou tipo de vinhos. Se devemos dizer caixa de sapato ou caixas de sapatos, ou outros casos semelhantes. Então, é na forma de você, né, ler, né? Ó, aqui é a lista de remédio todo ano. Como que é essa aqui? Listas de remédio ou lista de remédio? É certo que, se no singular dizemos, por exemplo, que não apreciamos certo tipo de carne, no plural dizemos que não apreciamos certos tipos de carne. Apenas o núcleo da expressão, a palavra tipo, sofreu flexão. Assim teremos vários tipos de vinho, ou tipos, diferentes tipos de pele, e essa aqui é a estrutura de como eu uso o plural. É uma tipologia já. Tá? Aqui também, ó, o singular ou plural, como é que eu faço para escrever? Ocorre, entretanto, que o complemento de certos termos é necessariamente um termo no plural e essa é uma questão semântica. Quando eu falo semântica, gente, eu estou falando de significado, sentido, significado da palavra. Se uma caixa contém elementos contáveis, estas devem estar no plural. Então, uma caixa de sapatos, uma caixa de palitos, porque eu tenho vários palitos dentro da caixa. Eu tenho mais de um sapato dentro da caixa, tá? Uma caixa de bombons. Já uma caixa de água tem como plural caixa d'água, caixas d'água. A água sempre no singular, pois não é um elemento contável. A água a gente não conta. É o que ocorre com o líquido em geral, ó. Garrafas de vinho, litros de leite, latas de cerveja. Isso aqui é uma regra para o uso do singular e do plural. Faz parte da nossa tipologia, tá? Ó, dizemos, por exemplo, loja de departamentos. Trata-se de vários departamentos. Ou loja de brinquedos, que vários brinquedos. Temos no sentido coletivo, sempre vão requerer complemento no plural. Ó. Bando de crianças, milhares de estrelas, maço de cigarros e assim vai, tá? Então, gente, aqui é só a questão do uso do plural e do singular. Aqui os tempos verbais que a gente usa, como é que a gente deve usar esses tempos verbais. Eu vou separar uma aula só para esses tempos verbais e essa questão gramatical, tá? Aqui eu tenho alguns erros de português. Eu vou trazer outros para vocês, tá? Olha aqui, ó. Centro de ensino médio. Olha aqui, ó. Isso aqui é um erro ortográfico. Existem erros ortográficos, existem erros semânticos, existem erros estruturais, né? Deus potreja esta casa. Outro erro ortográfico. Olha aqui, mais outros erros ortográficos, né? Tapioca, fazida na hora, quem não pediu, pida. Olha que lindo. É proibido esfolear os jornais. Erros de ortografia. É reservado para uso de deficientes físicos.
Erro ortográfico. Mesa de ferro fudido, tá? Então aqui eu tenho alguns outros erros de português. E aqui as atividades eu vou deixar para vocês lá, para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, gente, a nossa aula é isso. A gente fica por aqui, tá? Eu vou colocar as atividades para vocês depois. Essa semana eu não vou colocar atividade, né? Porque essa semana eu vou deixar de tempo para vocês terminarem qualquer atividade que resta ainda para vocês fazerem lá no nosso portal, tá bom? Outra coisa, gente, eu vou começar a parar gradativamente de postar as atividades no Google Sala de Aula. Eu vou começar a postar só no Moodle. Então vamos acostumar, quem ainda não conseguiu acessar o Moodle, acesse o Moodle, porque eu vou começar a parar de fazer, de colocar as postagens no Google Sala de Aula, já que a nossa plataforma oficial é o Moodle, tá bom? Então, gente, a gente acaba por aqui. Olha aqui o nosso Moodle aqui, ó, tá vendo? Primeiro semestre, eu já coloquei. Vou só já arrumar aqui dessa semana, não arrumei ainda. Vou terminar a aula aqui e já vou arrumar e vou postar para vocês lá, tá bom? Então, até mais, gente. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Cuidem-se. Tchau.